Fala comigo! E aí? Igão na área. Falei com vocês que ia falar de mentalidade, principalmente da questão de aumentar a renda e reduzir as despesas. Então vamos lá. Por um bom tempo na minha vida, eu ficava focado principalmente na questão de reduzir despesa. Eu achava que a redução de despesa seria o primordial para me conseguir alavancar, principalmente quando a gente fala na questão dos investimentos, né? Então, a redução de despesa ia ser aquilo que ia fazer de mim ter um melhor resultado, né? E, na verdade, pelo contrário. Quando eu comecei a mudar a minha chave, virando ela para o lado do aumento de receita, né, e pensando em alternativas para aumentar ainda mais a minha receita, foi quando eu percebi que as despesas não iriam mudar. A gente tem que tratar as despesas como se estivesse numa empresa. Então vamos supor que hoje, dentro do seu orçamento, suas despesas estão impactando aí por volta de 30%, 40%. Você tem que calcular aquilo ali de forma que seja, né, uma despesa inevitável, não tem como você ficar sem, né? Mas você tem que aumentar a sua despesa para que aumentar a sua receita, perdão, para que aquela despesa diminua ainda mais, fique ainda menor em relação ao seu orçamento. E aí vai começar a sobrar dinheiro. Então, como que é isso, Igor? Pô, se hoje eu ganho 10 mil reais e as minhas despesas estão na faixa de 7 mil, né? Eu tô com uma despesa muito alta, então eu tô tendo aí só 3 mil de uma receita. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar diminuir o máximo essa despesa. Uma coisa é a gente ter despesa, uma coisa é a gente ter custo. O custo é aquilo que você investe para ter um dinheiro de volta, para você ter o retorno daquele investimento. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um carro. Esse carro, ele é uma despesa ou ele é um custo? Então você tem que avaliar em cima disso. Quando ele é um custo? Quando eu preciso desse carro para trabalhar e aí eu vou ter um retorno maior tendo o carro do que não tendo ele. Quando ele é uma despesa? Quando eu não tenho necessidade nenhuma de ter o carro e tenho ele que está me gerando despesa, porque aí eu tenho combustível, eu tenho imposto, eu tenho pneu, desgaste do veículo, manutenção. Então isso tudo tem que ser medido. Quando você tem um veículo e esse veículo te traz benefício em relação à receita, te ajuda a captar mais receita, aí sim, você tem que começar a pensar se vale a pena tê-lo ou não. Se você tem um veículo e ele só te dá despesa, então não justifica você ter aquele veículo, quando você tem outras alternativas que vão te auxiliar nisso aí. Então, quando a gente pensa muito na questão de redução de despesa, a redução de despesa, cara, você tem que fazer uma planilha, ou você faz no papel, coloca tudo aquilo que você tem das suas despesas e verifica o que você pode cortar. Depois que você tem controle daquilo, você não deve mais focar naquela situação. Aí você começa a se programar para aumentar a sua receita. Meu foco hoje sempre é em aumentar a receita. Sempre aumentar a receita. Porque a despesa eu sei o que eu vou gastar. Então, se minha despesa no mês é 1.000, 2.000, beleza, é aquilo. Meu foco agora é, em vez de ganhar 2.000, 3.000, é ganhar 10, é ganhar 15. É sempre procurar aumentar a minha receita. Ah, Igor, mas eu sou funcionário público, eu sou assalariado, eu só recebo aquele valor X por mês. Existem alternativas que você pode aumentar a sua receita mesmo trabalhando para uma empresa. Talvez trabalhe no final de semana, venda algum produto por fora. Tem empresa que não aceita isso, né? Tanto que uma das empresas que eu trabalhei não aceitava de forma alguma, então a solução foi sair da empresa e empreender. Mas assim, para você poder fazer isso, você tem que fazer uma estrutura que você consiga se manter por um período. Não estou de forma alguma fazendo com que você saia. Eu quero só abrir seu olho em relação se isso realmente é interessante ou não, né? Porque existem algumas empresas que às vezes você adoece para trabalhar naquela empresa, trabalha infeliz por um salário. Será que vale a pena manter isso? Então a dica de hoje é o seguinte: reduz a despesa. Olha o que você precisa de reduzir, reduz ela, mas para de focar na despesa, cara. Para de ficar fazendo conta de um cafezinho, fazendo conta de coisa que não vai mudar nada na sua vida. Começa a focar em receita, aumentar a sua receita. Pô, se eu fizer isso aqui, será que eu vou ter um acréscimo na minha receita? Entendeu? Se eu vender uma coisa a mais, será que eu vou ter um acréscimo na receita? Às vezes você tem uma quantidade de cliente que você pode oferecer um serviço a mais para aquele cliente e ganhar um retorno maior ainda. Então, às vezes hoje você vende 100 reais por vender mais um produto para aquele cliente, você passa a vender 120. Isso aí é um aumento na sua receita, né? Então, cuida disso com carinho. Começa a pensar em aumentar as suas receitas.
Esquece essa parada de despesa, cara. Eu vejo muito consultor, muita galera falando pra você podar, custo. Despesa. Despesa tem que podar mesmo. Mas custo não, cara. Custo é o que eu tô te falando. Às vezes, o seu custo, você vai gastar com aquilo ali pra você ter um retorno lá na frente. Então você tem que medir e ver se vai compensar ou não pro seu negócio. Mas para com esse negócio de foco na despesa. Sai fora que é fria. Foco na receita. Foco em que vai te trazer mais receita. Quando você começa a focar na receita, você começa a ter um resultado exponencial, tá? E aí o jogo vira e vira gostoso. Pode ter certeza. Por experiência própria eu te falo isso. Quando eu comecei a virar minha chave para ter receitas, tá? Eu consegui melhorar substancialmente o meu resultado e o faturamento. Não o meu faturamento pessoal, mas o faturamento das empresas que eu trabalho hoje. O meu faturamento também, né? Claro, que eu, sem sombra de dúvida. As minhas fontes de renda, porque hoje são várias. Então antes eu só tinha um CNPJ me pagando. Hoje eu tenho inúmeras pessoas físicas que me pagam. Eu tenho várias parcerias. Então hoje eu devo ter aproximadamente 7, 8 fontes de renda que me dá o mesmo salário que eu ganhava de uma. Só que se der algum pau, eu ainda tenho aí 6 fontes de renda sem problema algum, entendeu? E quando desse algum pau no CNPJ que me pagava, eu tava sem emprego. É isso. A ideia de hoje é essa. Eu fiquei te devendo esse vídeo, então tô te passando aqui agora. Tamo junto. Para de focar em despesa, para focar na redução. Reduz uma vez só, cara. Olha, joga na planilha, mete o cepo. Depois é só aumento de receita. Lembra disso. O que vai virar o seu jogo é o aumento da sua receita. Tamo junto. Vai rolar uns videozinhos assim direto. Um abraço.